fazer roteiros pode salvar literalmente seus vídeos aqui no YouTube? Por um bom tempo eu só sentava aqui em frente à câmera e gravava os meus vídeos. Isso sem fazer roteiro nenhum, e eu perdia muito tempo assim. Perdia tempo porque eu gaguejava demais, eu nunca sabia o que eu tinha que falar depois, ou então o que eu já falei naquele vídeo, porque eu acabava me perdendo na hora ali da gravação. E isso me fazia perder não só tempo, mas perder a paciência também, tá? E principalmente na hora de editar os meus vídeos, porque quanto mais a gente erra na hora de gravar, mais difícil se torna a edição. Então era sempre uma tortura, um sofrimento o dia que eu tinha que gravar e editar um vídeo. Meu Deus do céu. Até que eu comecei a criar o hábito de fazer os roteiros pro meu vídeo. E, gente, sério, faz toda a diferença. Depois que eu comecei a fazer os meus roteiros, eu super vi diferença já desde o primeiro vídeo que eu gravei com o roteiro pronto. Porque com o roteiro a gente não fica perdido. Você sempre sabe o que você tem que falar depois, você também sempre sabe o que você já falou. E aí não tem como você ficar perdido, porque com o roteiro você dá um rumo pro seu vídeo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar aqui como eu faço o meu roteiro e ajudar você a montar um roteiro pra você também, pra você passar a usar aí quando for gravar os seus vídeos, porque eu tenho certeza que isso vai te salvar e vai amenizar muito aí o seu trabalho na hora de editar os seus vídeos e criar os seus conteúdos. E já começando aqui a falar sobre o roteiro, já quero te falar que eu sempre começo, antes mesmo aí de criar o meu roteiro, eu sempre busco por palavras-chave para poder encontrar o meu título, para poder saber qual vai ser o título daquele vídeo. Porque, como eu falei pra vocês já em um vídeo aqui do canal, o algoritmo ele é muito inteligente, mas é muito inteligente mesmo, e a gente precisa ser mais inteligente que ele, né? E aí o título, além de estar na thumbnail, na descrição, ele também precisa estar no conteúdo do seu vídeo, no que você tá falando no vídeo. Então, se eu gravo um vídeo sobre fazer roteiros para o YouTube, roteiro para os seus vídeos no YouTube, isso precisa estar no conteúdo do meu vídeo. Então, eu preciso verbalizar, preciso falar isso durante o meu vídeo. Isso ajuda o algoritmo a entender sobre o assunto daquele vídeo. Sim, o algoritmo consegue saber o que você está falando no vídeo. E aí, então, a primeira coisa que eu faço é procurar o meu título. E depois de procurar o meu título, eu começo a estruturar o meu roteiro em cima daquele título que eu escolhi. E aí, agora, o primeiro passo do meu roteiro é a introdução. A primeira frase, meu primeiro contato ali com quem está assistindo o vídeo. Então, na minha introdução, eu sempre procuro dar um pouquinho de spoiler, dou um pedacinho do que é aquele vídeo. Faço uma pergunta ou então faço alguma afirmação sobre o assunto do vídeo, assim como eu comecei esse vídeo aqui, perguntando se você sabia que o roteiro pode salvar o seu vídeo aqui no YouTube. Então foi isso que eu te perguntei no início. Essa foi a minha intro aqui desse vídeo. Mas nem sempre a minha intro é do mesmo jeito. Eu procuro sempre alternar pra gente poder entender o que melhor funciona por aqui. E aí, já fazendo a minha intro, deixando ali uma dúvida, uma vontade de assistir naquela pessoa que abriu o vídeo, eu vou pra apresentação. Eu acho bem legal adicionar uma apresentação aos nossos vídeos, porque pode ser que uma pessoa caia aqui de paraquedas, sabe? Tudo bem que se o seu canal levar o seu nome, ela vai saber qual é o seu nome, porque ela vai ver ali embaixo do vídeo o nome do seu canal. Mas eu acho bem legal você adicionar uma apresentação aos seus vídeos, porque gera uma proximidade, né? A gente sempre se apresenta quando conhece alguém pessoalmente. Quando conhece aquela pessoa pessoalmente, a gente sempre fala: oi, tudo bem? Eu sou fulano. Então aqui no YouTube eu acho bem legal você também fazer isso com seus vídeos. Eu procuro sempre fazer, porque gera uma proximidade, né? Gera um contato ali, um relacionamento com aquela pessoa. Dou aquela recepcionada bem bacana e bem rápida, não precisa se demorar muito pra isso não. Só se apresenta, dá um bem-vindo ali, um seja bem-vindo, que já tá bom. E logo em seguida, depois da minha apresentação, eu já emendo ali num contexto, e aí onde eu dou um pouco mais de spoiler. Diferente aqui da nossa introdução, que eu dou só uma frasezinha rápida, aqui nesse contexto que vem depois da minha apresentação, eu procuro estender um pouquinho mais e abrir um pouco mais o assunto do vídeo pra vocês. Não totalmente como eu faço na parte do conteúdo, mas aqui no contexto eu converso um pouquinho mais e abro mais o assunto ali que vem depois desse meu contexto. Eu tento deixar ali um pouco mais claro sobre o que se trata aquele vídeo e costumo também, gosto bastante de adicionar vivências minhas, experiências minhas sobre aquele assunto. E se você percebeu, eu fiz isso também aqui nesse vídeo. Falei aqui pra vocês que no início eu não tinha costume de fazer roteiro e tudo mais. Então é desse jeitinho que eu faço. Adiciono alguma vivência, alguma experiência e abro um pouco mais
o assunto do vídeo pra vocês. E aí sim, depois do contexto, depois de falar um pouquinho sobre, colocar uma experiênciazinha minha, eu parto ali pro conteúdo, pro assunto em si daquele vídeo. E aqui eu abro totalmente o assunto do vídeo pra vocês. Eu dou não só um spoiler, eu dou o assunto em si. Essa é a diferença da intro e do contexto. Na intro eu só dou uma perguntinha, faço uma instigada ali pra pessoa poder assistir. No contexto eu abro um pouquinho, coloco uma vivência, coloco uma experiência minha. E no conteúdo eu falo em si exatamente do que é o assunto daquele vídeo. Eu abro bastante ali o conteúdo do vídeo pra vocês. Mas eu não escrevo tudo, porque tem coisa que eu falo aqui que é bastante grande, né? Tem bastante coisa, então aqui eu não escrevo tudo pra vocês. Todas as palavras que eu vou falar aqui no vídeo. Eu escrevo pautas, eu coloco os assuntos principais, aí eu vou desenrolando ele aqui ao decorrer do vídeo. Então eu coloco ali, se eu vou falar de thumbnail, eu vou falar, sei lá, a parte da edição da thumbnail. Eu vou escrever aqui, edição de thumbnail. E aqui no vídeo que eu vou falar aqui bastante o que eu quero falar. Mas aqui no meu caderninho de roteiro eu coloco só essa pauta ali, coloco só essa palavrinha principal, que é a edição de thumbnail, que eu vou saber o que eu tenho que falar sobre aquele assunto, só o títulozinho. E aí, se for necessário, eu incluo alguns exemplos e gosto de colocar também na parte do meu conteúdo, coloco algumas partes da edição. Por exemplo, se eu tô falando aqui, dando um exemplo de alguma coisa e eu preciso colocar uma imagem para que fique um pouco mais claro, eu escrevo isso aqui no meu roteiro. Quando eu estiver falando disso aqui, eu vou colocar uma imagem tal, nesse momento aqui que eu estiver falando isso, pra ficar um pouco mais claro o entendimento. Então eu sempre escrevo isso também no meu roteiro. Inclusive eu tô assim, ó, tô com o meu roteiro aqui embaixo, falando com vocês. E foi até engraçado montar o roteiro desse vídeo, né? Porque é um roteiro dentro de um roteiro. Tá bem assim nesse vídeo aqui hoje, mas eu tô falando pra vocês exatamente como eu faço, como eu gravo os meus vídeos aqui, como eu faço os meus roteiros. E aí eu coloco os exemplos, coloco aqui algumas dicas de edição pro editor fazer. O editor, no caso, sou eu, né? Mas coloco aqui alguma ideia que eu tive na hora pra fazer aqui na edição. Ou pra falar aqui mesmo alguma frase que eu tenha pensado na hora de estruturar o roteiro, que seja muito ótima pra eu falar aqui no vídeo. Então, pra eu não esquecer, nesses casos, assim, eu escrevo a frase por completo ali, que eu pensei na hora, pra não correr o risco de esquecer. Mas fora isso, eu só coloco as pautas mesmo, as ações principais, e vou desenrolando aqui ao decorrer do vídeo. Depois do conteúdo do vídeo, depois desse assunto aí todo, eu parto pro CTA, que é o Call to Action, né? Que é a chamada pra ação, onde eu incentivo vocês a se inscreverem no canal, a deixar o seu like, deixar o comentário, ativar as notificações. Não só eu, né? O que muita gente por aí faz. Isso é chamado de Call to Action. Eu acho que é assim que fala, eu sou muito péssima no inglês, vão perceber isso com o tempo. Mas é isso, gente, é o CTA, bem mais fácil, né? CTA, quando a gente incentiva vocês a fazerem alguma ação aqui no YouTube. Seja fora do YouTube também, sei lá, me seguir lá no Instagram, em outra rede social, então deixar seu comentário, deixar o seu like, ativar a notificação, essas coisas são chamadas de CTA. Então esse é o momento, depois que eu falo de todo o assunto do vídeo, eu parto pro CTA, que é o momento que eu faço tudo com vocês. Mas, às vezes, eu coloco o CTA um pouquinho lá no início também, como eu fiz aqui no vídeo de como fazer o algoritmo trabalhar a seu favor. O link vai estar aqui em cima também, se você quiser assistir. Mas nesse vídeo eu não coloquei lá, acho que eu até falei de novo CTA no final, mas também coloquei ele lá antes do conteúdo. Eu falei um pouquinho do contexto e antes de eu entrar no conteúdo em si, eu fiz o CTA com vocês. Falei pra vocês se inscreverem no canal, blá blá blá. Mas não tem uma regra, tá? Eu acho legal você movimentar esse CTA durante o vídeo. Não tem problema, eu não vejo problema nisso. Eu acho que vejo problema sim, começo a ver problema quando você fica muito maçante nessa questão de nossa, me segue, se inscreve, deixa o like, sabe? Mais do que você foca no conteúdo. Eu acho que é legal você deixar uns pedacinhos, um espacinho ali do seu vídeo pra fazer essa chamada, mas não o tempo todo, tá? Não toda hora. Na maioria das vezes eu faço no final aqui depois do conteúdo, mas você pode também movimentar ele um pouco mais pro início, você que sabe. Aí você vai testando. E do CTA eu já emendo como o encerramento do meu vídeo, mas aí no encerramento eu já procuro não deixar muito longo, pra não ficar muito maçante, tá? Eu uso o encerramento mais pra me despedir mesmo, tá? Pra não ficar muito maçante, porque o vídeo em si já é tão longo, você já falou tudo que você tinha que falar. Então não necessariamente você precisa ficar prendendo a pessoa ali no encerramento. O encerramento já diz o nome, é encerramento, é pra você encerrar aquele vídeo, tá? Então eu procuro sempre só, às vezes eu dou uma reforçadinha no CTA, caso eu queira que você comente alguma coisa específica, alguma frase específica. Mas normalmente, na maioria das vezes, eu só encerro mesmo, me despeço e falo aquela minha frasezinha de sempre, que vocês vão ver no final desse vídeo também.
Mas, gente, então, parece muita besteira, né? Você ter que fazer um roteiro, cara, antes de você gravar um vídeo. Mas eu garanto pra vocês que é essencial gravar um roteiro antes de sentar aqui e começar a falar igual uma tagarela. É essencial você estar organizado antes de sentar aqui pra gravar o seu vídeo. Isso vai te ajudar muito até na hora de editar o vídeo, gente. Porque quanto menos você erra na hora de gravar, menos erros você vai ter que corrigir na hora da edição. Então tudo vai se tornar mais fácil. E isso também traz uma linha lógica, sabe? Uma linha de raciocínio muito boa pro teu vídeo, onde ninguém vai sair dali daquele vídeo sem entender de fato o que você estava falando. Você não corre risco de esquecer nada, você não corre risco de falar besteira, porque tá tudo anotado, você sabe exatamente o que você tem que falar. Então não tem por que você se perder, não tem como você se perder. Se perdeu, para um pouquinho, olha aqui, lê o que você colocou e se acha de novo. Não tem como se perder fazendo um roteiro, tá? Bom, então pra concluir, pra resumir aqui pra vocês, foi assim que ficou o meu roteiro. Vou deixar aqui do ladinho, ó. Foi assim que ficou. Na seguinte ordem, então é a introdução que eu começo falando pra vocês aqui um pouquinho só do vídeo, dou aquele pequeno spoiler, uma pergunta, uma afirmação, como eu fiz nesse início de vídeo aqui. Logo depois eu parto pra minha vinheta, né? Eu deixo uma vinhetinha ali. Nem comentei com vocês direito sobre a vinheta, né? Mas a minha vinhetinha, ela vem sempre depois da introdução, tá? Então eu coloco a minha introdução, coloco a minha vinheta e depois eu coloco a minha apresentação, falando um pouquinho de mim, como eu sou não, né? Porque seria muito longo. Falando um pouquinho de mim, quem eu sou, no caso, só falo meu nome, dou umas boas-vindas. Logo depois eu incluo um contexto onde eu falo com vocês um pouco mais sobre o assunto, abro mais um pouquinho ali o assunto do vídeo em si. Logo depois do contexto, claro, já vem o conteúdo, que é o assunto em si, onde eu abro mesmo, falo o que tiver que falar, e é o que mais leva tempo no meu roteiro. A maior parte do meu roteiro é o assunto. E aí um cuidado que você deve tomar também é não deixar o conteúdo do vídeo ficar muito lá pro final, sabe? Você falar pra caramba na intro, falar pra caramba no contexto e acabar deixando o conteúdo lá pro final do seu vídeo, sabe? Sei lá, depois de 3 minutos você começa a falar o que de fato é aquele vídeo. Então isso tem que tomar cuidado, porque pode ser que as pessoas saiam do seu vídeo e não tenham paciência de esperar chegar até aqui para poder assistir o que é aquele vídeo. Então toma um pouco de cuidado para não estender demais o assunto aqui antes de chegar no conteúdo. E aí depois do conteúdo eu coloco um CTA, que eu já comentei com você que você pode movimentar ele durante o seu vídeo, né? Ver onde fica melhor pra você. E depois do CTA eu já emendo com o encerramento, que é coisa rápida também. Então essa é a estrutura do meu roteiro, e aí você pode fazer da melhor maneira pra você. Essa aqui é uma opção que você pode estar fazendo também e vendo se você se adapta, se tudo corre bem pra você fazendo assim também. E se você prestou muita atenção nesse vídeo, se você prestou atenção nesse vídeo do início ao fim, sabe? Tudo que eu falei, você vai perceber que teve uma dessas etapas que eu falei pra vocês que eu não fiz nesse vídeo. Tem alguma coisa aí dessa etapa desse roteiro que eu não incluí nesse vídeo aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi essa etapa, o que eu não fiz nesse vídeo. E o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que esse roteiro ajude vocês, que essa estrutura de roteiro ajude vocês a se organizarem aí pra gravar o vídeo de vocês. Já aproveita pra se inscrever no canal, deixar o like, me seguir na outra rede social que se chama Instagram, que eu tô por lá todo dia, e por lá eu também dou dica pra vocês sobre o YouTube. Não esquece de ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, a gente se vê lá no topo. Tchau!